Olá, meus queridos alunos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos à segunda aula do tema Revolução Gloriosa de 1688, material complementar para ajudar vocês a fazerem as atividades da segunda semana do PET, né? Esse tema, Revolução Gloriosa, o que o PET está querendo trabalhar com vocês? Ele ensinou iluminismo, que foi no século XVIII, e agora a gente volta aí no século XVII, no final do século XVII, para entender uma outra revolução que aconteceu na Inglaterra. Por que eles estão trabalhando esses temas? No início aí do oitavo ano, é para a gente entender como que surgiram as reivindicações de cidadania, de participação política em outras eras da história, né? Então, a Revolução Gloriosa vai ser um desses movimentos, né? Um desses acontecimentos históricos. Inclusive, ele influencia também o iluminismo que a gente já estudou. A gente viu que eles queriam liberdade de expressão, participação política, desenvolvimento da ciência, representatividade do cidadão, né, no governo, né, ele participar das decisões, dos rumos políticos, sociais, econômicos da sua localidade. Então, a Revolução Gloriosa vai acontecer na Inglaterra. E a gente vai entender um pouquinho aqui como que aconteceu isso, como se iniciou esse processo, tá? Então, o que foi a Revolução Gloriosa? Ela foi conhecida também como Revolução Inglesa, né? E também foi conhecida como Revolução Sem Sangue, porque ela não envolveu batalhas, disputas corporais, né? Não houve morte, né? Nesse processo revolucionário aí. O caráter dela é político, né? Quer dizer, eles querem uma mudança da cidadania, da representação das pessoas ali dentro daquela localidade. Durou entre 1688 e 1689, e através dessa revolução vai acontecer na Inglaterra o fim do absolutismo monárquico e vai estabelecer a monarquia parlamentar na Inglaterra, que inclusive existe até hoje lá na Inglaterra, a monarquia parlamentar, tá? Então, aqui a gente tem um mapinha de onde aconteceu essa revolução. A gente tem aí na Inglaterra, né, todo o território inglês aí, né? Ela faz parte do continente europeu e é uma revolução que vai acontecer aí, mas vai influenciar vários outros movimentos em busca da representatividade e participação política dessas pessoas. Nós não temos aqui, gente, um movimento popular, tá? Na verdade, este movimento, ele é um movimento de iniciativa burguesa, ou seja, de grandes comerciantes da Inglaterra. Ele vai ter benefícios para a população de forma geral, sim, mas o interesse maior deles era o mercado, né? Vai abrir caminho aí para a futura revolução industrial que vai acontecer lá na frente, mas não deixa de ser um movimento político em busca de uma maior participação das pessoas né, na política e não desse poder não ficar concentrado na mão de uma pessoa só. Essa pessoa única decidir para todo mundo. Então, nós temos aqui explicando, primeiramente, o que é o absolutismo monárquico, tá? É uma doutrina política que concede autoridade e poder ilimitado a um monarca, ou seja, um rei, que passa a exercer uma supremacia absoluta. O que quer dizer isso? Qualquer decisão política, social, econômica decidida em uma localidade que usa o absolutismo monárquico, pratica o absolutismo monárquico, ela está concentrada na mão do rei. O que ele decidiu vai valer para todo mundo. Ele pode ter conselheiros, ele pode ouvir as pessoas, mas a palavra final é única e exclusiva dele. Ele tanto pode criar leis, impostos, como ele pode vetar ideias vindas dessas pessoas. Então, o que está acontecendo? A Inglaterra, ela estava caminhando para a restauração aí de um absolutismo monárquico, tá? A gente vai ver daqui a pouco, né, que tinha um rei lá que ele queria que deixasse de existir a participação de outras pessoas, no caso de um parlamento formado por representantes da população. Ele queria que voltasse a ser como era lá no início da Inglaterra, onde só o rei decidia tudo, tá? E qual é a diferença de uma monarquia absolutista de uma monarquia parlamentar? Bom, a diferença é que a monarquia parlamentar é um sistema político no qual os poderes do rei, eles são limitados pelo parlamento, um governo organizado constitucionalmente e eleito pelo povo. Ou seja, o rei vai deixar de existir na monarquia parlamentarista? Não, ele continua existindo, ele continua tendo poder. Mas
Ele não pode decidir tudo sozinho. O parlamento é um grupo de pessoas eleita pelos cidadãos daquela localidade, né? E eles vão eleger representantes ali. Esses representantes vão auxiliar o rei ali, ou vetar alguma coisa que eles acharem absurda, ou falar o que, que a população está precisando. Então, o poder de decisão ele não fica só na mão do rei. Ele vai ser distribuído aí, o poder dele vai ser distribuído com o parlamento, né? Tanto que a gente tem uma foto aí de um parlamento, que são os representantes da população dessa localidade aí, tá? E quais foram as causas desta revolução? Bom, as causas foram: primeiramente, haviam muitos conflitos religiosos dentro da Inglaterra, tá? A Inglaterra, não sei se vocês lembram, a Inglaterra, ela era uma localidade que a maioria das pessoas era anglicana, ou seja, não eram católicas. O anglicanismo ele vai surgir a partir da Reforma Protestante, que vocês estudaram no ano passado. Então, ela era uma religião criada por um rei, lá atrás. Então, você tem dentro da Inglaterra aí, diferenças, né, religiosas. Como havia muita influência da religião na política, né, o Jaime II, que governou de 1685 a 1688, ele era um rei de diretriz católica. Então, como a maioria das pessoas lá eram protestantes, anglicanas, havia essa diferença, esse conflito ideológico. Algumas coisas que o rei Jaime acreditava não eram o que a população acreditava. Então, as pessoas começavam ali a ter conflitos com o rei, tá? As ações políticas que o Jaime II estava tomando, né, para tentar conseguir voltar a ser um rei absoluto, decidindo tudo, elas estavam começando aí, então, a perder a força. Eles perceberam, gente, que o Jaime queria destruir o parlamento, né? Extinguir o parlamento e mandar em tudo sozinho de novo, tá? Então houve muita oposição a essa decisão do que o Jaime estava tentando tomar, e isso vai criando disputas políticas e apontamentos de que o Jaime tinha que sair. Questionamentos de oposição dos parlamentares ingleses aos direitos usufruídos pelos integrantes da coroa inglesa. O rei e a sua família, eles tinham vários privilégios. Eles viviam à parte da sociedade. Eles só viviam o quê? De cobrar impostos e não tinha nada de bom de retorno para aquela população, principalmente na área econômica. Então, o que vai acontecer? O Jaime, que é este daqui, Jaime II, ele era rei lá na época, foi até 1688, e ele estava sofrendo aí a oposição dos parlamentares, que em sua grande maioria eram de outra religião, tá? Então, o que esses parlamentares resolveram fazer? Eles resolveram convidar uma outra pessoa para assumir o trono da Inglaterra, contanto que essa pessoa aceitasse as condições que o parlamento colocou. A primeira delas era nunca extinguir o parlamento. Sempre existia ali aqueles representantes da população. E essas pessoas que foram chamadas vão ser o Guilherme de Orange, tá? Que ele era da Holanda, e ele vai acabar aí aceitando esses termos dos parlamentares, e ele vai assumir o trono da Inglaterra, concordando com tudo aquilo que eles escreveram para ele. E ele era casado com a Maria II. Então, eles foram convidados, né? Eles assumiram aí o trono da Inglaterra e respeitando aquilo que o parlamento queria que fosse feito. Quais foram as consequências desta revolução? Primeiramente, assumiu-se uma maior tolerância religiosa dentro da Inglaterra, né? Não importa a religião que você tinha, ela passaria a ser respeitada. Criou-se aí a Bill of Rights, ou seja, criação da Declaração dos Direitos de 1689. Direito de quem? Direito do cidadão, tá? Então, no pet de vocês vai estar escrito aí Bill of Rights ou Declaração de Direitos de 1689, tá? É um documento que foi feito pelo parlamento inglês, né? Como eu já havia dito ali, eles escreveram as exigências para que o Guilherme e a Maria II assumissem aí o trono inglês. Ele estabelecia a superioridade do parlamento sobre o rei. Ou seja, agora quem passaria a governar de fato seria o parlamento e não o rei. O rei seria representativo, né?
Além disso, o documento garantiu a propriedade privada, estabeleceu limites à cobrança de impostos, além dos direitos para os cidadãos. Então, nós temos uma carta de direitos que ela vai desde direitos econômicos, passa por direitos políticos e fecha ali em direitos do cidadão, direitos da população inglesa, tá? Houve a destituição do Jaime II do trono da Inglaterra, como eu já havia dito, ele vai ser substituído pela Maria II e seu esposo Guilherme de Orange. Ele governou de fato, né? Ele foi rei de fato ali, né? E acaba-se aí o absolutismo inglês, substituído pela monarquia parlamentar constitucional. Então, aqui a gente tem uma imagem dessa Carta de Direitos aqui do cantinho, né? O parlamento passa a ser mais poderoso do que o rei. Apesar do Guilherme de Orange aceitar governar dessa forma, ele sabia que a palavra final agora passaria a ser do parlamento e não mais dele, beleza? E quais são as influências que a gente tem aí dessa declaração de direitos, né, dessa Bill of Rights que é feita lá na Inglaterra? A Declaração dos Direitos de 1689 influenciará a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 100 anos depois, lá na França, pois ambas queriam o fim do absolutismo monárquico e a participação dos cidadãos nas decisões políticas de sua localidade. Então, estas aí são as semelhanças, né, que a gente vai ter entre a Declaração dos Direitos da Inglaterra no final do século XVII e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Ambas focavam no fim do absolutismo monárquico e na maior participação dos cidadãos nas decisões políticas, econômicas e sociais da sua localidade. Tá? Aqui a gente tem uma ilustração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá bom? E o cidadão brasileiro? Neste contexto de participação da população brasileira, depois da gente ver aí que lá no século XVII as pessoas já estavam reivindicando direitos, quer dizer, se elas estavam reivindicando os direitos no final do século XVII, quer dizer que elas não tinham direitos. Se a Revolução Gloriosa de 1688 vai influenciar lá em 1789 a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, né, na França, quer dizer, lá também os direitos não haviam sido garantidos. E o Brasil? Como que funciona? No Brasil, nós temos a Constituição de 1988, né, que tem vários direitos e deveres do cidadão e do Estado perante a sua população, né? Então, apesar dela existir aí desde o final do século XX, né, nós ainda encontramos milhares e milhares de manifestações nas ruas. Então, isso quer dizer que nem todos os direitos do cidadão brasileiro são garantidos. Apesar da gente ter na Constituição aí, né, que tem grandes influências do iluminismo, da Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, né, da Declaração de Direitos Humanos, né, que são os direitos básicos que nós temos que ter, que são garantidos pela Constituição: educação, saúde, segurança, alimentação saudável, né? Ainda são pautas de muitas manifestações populares pelo país. Eu tenho certeza que vocês, né, nas redes sociais ou na televisão, vocês veem pessoas manifestando, né, nas ruas. Nesse momento não é o ideal, né, que a gente está passando aí por uma pandemia, então aglomeração não é indicado, mas a gente vê manifestações de outras formas, manifestações virtuais, né, contra o racismo, contra a falta de respeito, contra a intolerância religiosa. Nós temos vários problemas de saúde, apesar do SUS ser maravilhoso, né? Nós temos que agradecer muito a existência do SUS nas nossas vidas. Ele pode melhorar, né? A alimentação, infelizmente, não são todas as pessoas que têm direito à alimentação. Eu esqueci de colocar aqui, gente, mas moradia, né? A garantir a moradia para as pessoas. A gente sabe que não são todas as pessoas no Brasil que têm uma casa para morar. Muitas delas, inclusive, estão nas ruas lutando por isso, né? Como, por exemplo, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores sem terra, sem localidade para viver, sem casa para morar. Então, se nós temos, mesmo a gente tendo uma Constituição que garanta todos os direitos do cidadão, inclusive ler a Constituição é uma obrigação de todo cidadão,
né, para ele saber o que é seu direito, o que é seu dever e o que é o papel do Estado na vida dele, nós ainda não alcançamos aí o ideal, né? Apesar de ter escrito, na prática, isto não acontece. Então, é mais ou menos essa discussão aí sobre a nossa realidade que estudar a história serve, né? A gente viu que lá em 1688 já havia esses pedidos, a gente percebe que em 1789 isso continuou, né? E até hoje, nós estamos em 2021 e apesar de ter escrito essas coisas que podem melhorar a nossa vida, nós ainda temos que lutar pelos nossos direitos, tá? Então tem mais ou menos aí uma questão no PET que é para vocês refletirem sobre isso, tá bom? Sobre essa questão dos direitos do homem no Brasil, como que ela funciona, né? Então, depois dessa aula, eu espero que vocês reflitam sobre a sociedade que vocês vivem, né? Levantem aí questões sobre segurança, saúde, moradia, se está sendo atendido, vê a sua localidade como que ela funciona, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se ficar qualquer dúvida, é só vocês me mandarem pelo WhatsApp que eu respondo para vocês, tá? Um beijo.